Vamos ler a Bíblia Sagrada nessa noite no livro de Esther. Livro de Esther, no capítulo 4. Livro de Esther, capítulo 4. Eu vou ler alguns versos aqui. Verso primeiro. Né? Eu não vou ler na minha Bíblia, não, vou ler aqui no papel que eu deixei escrito. Diz assim a palavra do Senhor: quando Mordecai, na sua Bíblia pode estar nessa versão Mardoqueu, é o mesmo. Quando Mordecai soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco, vestido de saco, podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a ordem do rei e o seu decreto, havia entre os judeus grande pranto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em saco e em cinza. Então Mordecai mandou que respondessem a Esther: não imagines que por estares no palácio do rei terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. De novo Esther mandou-os responder a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Jesus. Aleluia. Amados, esse texto aqui traduz claramente o momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Tem muita coisa aqui para a gente comentar e eu vou falar algumas coisas apenas. Não dá para entrar a fundo, sobre todo esse texto. Mas a gente vai falar algumas coisas, vamos meditar juntos aqui e depois nós vamos orar pelo Brasil. Orar pelas nossas vidas, pelas famílias brasileiras. Aconteceu algo, o povo judeu ainda estava cativo e na Pérsia, a Pérsia dominava naquela época, era o grande império, e o povo judeu estava ainda em cativeiro. E houve um decreto real, houve um decreto real para que todos os judeus fossem mortos. Todos os judeus fossem mortos. E esse homem aqui, Mordecai, parente da Esther, a rainha Esther, ele, ao tomar ciência do que estava por vir, ele muda as suas vestes, se veste de pano de saco, de uma roupa, de um vestido velho, de um saco mesmo, um trapo, e começa a jogar cinzas na sua cabeça, pó da terra na sua cabeça,
e ele sai pelo meio da cidade clamando com grande, a Bíblia fala, grande e amargo clamor. Grande e amargo clamor. Por quê? Porque o seu povo iria perecer. O seu povo estava prestes a perecer, né? E ele, vendo aquela situação, ele não se omite, ele não se cala, ele não se esconde, ele vai para a rua. Ele vai para a rua e começa a caminhar pela rua, clamando, gritando, até chegar à porta do rei, até chegar à porta do palácio. E o texto diz, pois ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Ele chega até a porta lá do palácio. E o que acontece? Ele não teme o que poderia acontecer com ele. Ele não temeu o que poderia acontecer com ele. Ele não estava envergonhado que as pessoas iriam pensar a respeito dele. Ele viu uma situação do seu povo, da qual ele fazia parte, povo do qual ele fazia parte. Ele também era judeu. Ele também iria perecer com a ordem real, que não podia ser revogada. Ele iria morrer e todos os outros judeus. E quem é que se levanta para clamar? Quem é que dá a cara a tapa? Mordecai. Mordecai, ele vai, muda a sua roupa e vai para a rua e clama e grita, né? E ele estava muito angustiado. A Bíblia fala que clamando com grande e amargo clamor, porque ele sabia o que estava por vir. Ele não ficou dentro de casa chorando. Ele foi para a rua e clamou. Parou na porta do rei, gritando. E mandou um recado para Esther. Mandou um recado para ela. Porque ela estava dentro do palácio. Ela estava numa posição tranquila, privilegiada, né? Talvez achando que aquilo não fosse alcançar ela, nada iria acontecer com ela, porque ela estava protegida por ser rainha, protegida pelo rei, e Mordecai manda um recado para ela. E ele diz aqui, ó, não pense você que por estar no palácio você vai ter mais sorte, que você vai escapar, né? Vai ter mais sorte do que os judeus, seus irmãos, e você vai escapar do que está por acontecer, né? E ele fala, e ele vai mais fundo. Olha, se você de todo se calar agora, Deus vai levantar de outro lugar, de outra parte, socorro e livramento para os judeus. Se você se calar, Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar outro. Mas Deus vai dar livramento ao seu povo. Agora, saiba de uma coisa, você e a casa do teu pai, vocês vão perecer. Deus vai levantar, mas vocês vão perecer. Então, Mordecai vai para a rua, clama e grita, né, dá sua cara a tapa, né, bota o rosto lá para todo mundo ver, sem vergonha, sem medo, de até morrer. Chega na porta do rei e ainda manda esse recado para Esther. E a gente tem percebido muitas pessoas hoje assim, alguns têm vindo aqui na internet, alguns têm gritado aqui, clamado, porque está vendo a situação do país, está vendo a situação do nosso povo, povo do qual nós fazemos parte. Amados, eu nasci na década de 60, hoje eu tenho 53 anos. Eu passei essas décadas aí, eu vivi essas décadas e nunca vivi tempos como esse.
Pessoal que é da minha época, são até mais novo um pouco, ou mais antigo, entende o que eu estou falando. Esse país aqui, não só a graça de Deus, tá tudo errado, tá tudo de cabeça para baixo, tá tudo contrário. E tem gente aqui vindo aqui, tem gente indo até mesmo para a rua, literalmente para a rua. Tem gente usando aí os canais, os meios de televisão, pastores, líderes que têm suas televisões, seus programas na televisão, na rádio, aqui no Facebook, na internet, no YouTube, Instagram, nas redes sociais. Tem vindo e tem falado para o povo de Deus, tem falado para quem quiser ouvir, mas ainda existem cristãos que acham que com ele não vai acontecer nada. Acho que com ele está tudo bem. Não, eu vou votar no PT, eu sou do PT, nada vai acontecer comigo. Vai acontecer com você também. Vai acontecer com seus filhos também. Vai acontecer com seus irmãos também, com seus pais também. Com todas as pessoas que você ama. Não pense que você vai ficar isento, não. O mal, se o mal vir, vai vir sobre todos, amados. E tem gente aqui, como eu, como outros, eu não tenho muita expressão. Minha voz não tem muito alcance. Mas tem outros pastores, outros líderes aqui, que têm muito maior expressão, muito maior alcance. A voz alcança a muito mais gente, vai muito mais longe. Tem vindo e tem falado. Mas parece que tem crentes hoje que não dão ouvido mais à voz do pastor. Eles são dono da verdade. Eles conhecem tudo de história do Brasil, de história geral, de história da igreja perseguida. Olha só, a antiga União Soviética matou mais de 12 milhões de cristãos. Mais de 12 milhões de cristãos. Tá? Esse regime socialista que está querendo se instaurar aqui no Brasil. Mais de 12 milhões de cristãos. Aí você, crente, é cristão, você diz que é. Você está apoiando isso. Esse sistema que quer calar a voz do povo de Deus. Porque foi isso que tentaram fazer um irmão chamado Richard Wurmbrand. Ele era considerado o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo da cortina de ferro. Ficou 14 anos sendo torturado. 14 anos lá na Romênia. Ele viu muita gente ser morta, preso por pregar o evangelho. Ele foi o fundador da Voz dos Mártires. Sabe? Então, é uma agência missionária cristã. Viu muita coisa acontecer nesses anos todos. Por quê? Esse regime socialista não apenas queria calar a boca dos cristãos, não, mas o objetivo dele é acabar com todo tipo de religião. Sofreram, além dos 12 milhões de cristãos, morreram budistas, morreram muçulmanos, morreram católicos, morreram de tudo que é religião. Eles mataram. E esse irmão lá, com 14 anos lá, preso na Romênia, vendo e ouvindo, e sendo torturado, sofrendo na própria pele. Aí eu ouço gente falar, tem que saber de história. A história está aí. Ele diz que sabe da história do Brasil, diz que sabe a história geral, mas a história da igreja ele acho que não sabe muito bem, não. Quantos irmãos nossos no passado oraram para para cair a cortina de ferro? Quantos oraram para que o evangelho, a Rússia, abrisse as portas para o evangelho? Quantos têm orado durante anos para que a China abrisse as portas para o evangelho? A Coreia do Norte também. Então, pastores, líderes têm vindo aqui, têm falado, né? Mas alguns crentes se acham dono da verdade, que conhecem a verdade. Se conhecesse a verdade tinha libertado eles. Gente, vamos acordar, vamos despertar.
A nossa luta, já disse aqui, o texto diz, não é contra a carne e o sangue. Há uma força espiritual atuando nesta nação. E ela precisa ser banida, ela precisa cair por terra. Isso só vai acontecer com a pregação do Evangelho. Só vai acontecer com a oração. Só vai acontecer a gente fazendo guerra. E a guerra que eu digo aqui é espiritual. A Bíblia fala que as nossas armas não são carnais. Elas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Gaste tempo orando. Você vai lá, compartilha o que você quer compartilhar, você coloca os seus vídeos, coloca a sua mensagem. Mas vai lá e dobre seu joelho dentro do seu quarto. Vai lá na igreja, levante a sua mão. Na hora da oração, guerreie aqui na live. Aqui, quem estiver fazendo live aqui, pastores que estiverem fazendo culto ao vivo, se una em oração. Vamos nos unir em oração. Vamos nos unir nas guerras do Senhor. Foi isso que Mordecai estava falando para Esther. E Esther estava desligada. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo lá fora. Ela estava no luxo, ela estava na tranquilidade do palácio, mas do lado de fora lá tinha gente que já estava angustiada, os judeus estavam chorando, desesperados. Vamos morrer, não temos mais salvação. Mas alguém levantou a voz. Alguém se levantou do lado de fora. Alguém que estava lá no meio do povo, que estava vendo o sofrimento do povo. Você acha que muitos desses políticos aí estão preocupados com o povo, gente? Eles estão lá no bem bom. Você que defende socialismo, você que defende esse PT, tá lá, os caras estão tudo ricos lá, ganhando dinheiro, e você com dificuldade para pagar suas contas. Talvez já tenha sido até cortada a luz da sua casa, por falta de pagamento, porque você não tinha dinheiro, dinheiro para comprar remédio que você não tinha. Teve que pedir emprestado, pedir alguém que ajudasse para te dar um remédio, para arrumar um remédio para você. Não tem dinheiro para pagar um médico, tem que depender do SUS aí, não é atendido. Aí você não tem um plano de saúde, porque você não tem condição de pagar. Aí você defende esses caras que estão roubando aí, ó, mandaram bilhões para fora do país. Dinheiro que era para ser colocado aqui na nossa nação. Então, tem gente que está lá fora, está no meio do povo, está vendo isso. Mas quem está no palácio lá não está preocupado, não. Está preocupado. Sai na rua só para pegar o voto. Aí bota a criancinha no colo, come pastel na esquina, toma, né, um cafezinho na birosca lá do seu Joaquim, dá beijinho na velhinha, fazer que nem o outro lá, que a mulher foi falar com ele na entrada do hospital, ele deu um fora na senhora. Tá entendendo? Não estou preocupado, não. Então, nós temos aqui levantado a voz, temos anunciado ao povo de Deus que é tempo de se posicionar. Foi o que Mordecai falou para Esther. Não pense você que a coisa não vai sobrar para você, não, porque vai. Porque Deus te colocou nessa posição, nesse lugar aí, foi talvez para esse momento. Ele fala aqui, ó, gostei muito dessa frase. Ele falou aqui, ó. Cadê? E quem sabe se não foi para tal tempo como esse que chegaste ao reino? Você já se perguntou que talvez para esse momento agora, que Deus te permitiu você viver com um propósito, Deus tem um propósito com você nesse momento que essa nação está vivendo, está passando. Deus te permitiu você chegar até esse momento, até essa hora, com um propósito, para que você se posicionasse, para que você cumprisse o seu papel como cristão, como homem, como mulher de Deus. Não adianta se omitir, não adianta se esconder, não adianta se calar. Ah, não vou votar em ninguém, vou anular meu voto. Você está contribuindo para o pior dessa nação. É tempo de se posicionar. Tem irmãos aí que estão sofrendo, gente, na mão desses caras aí no mundo afora. É só você entrar lá na página da Portas Abertas, você vai ver relatos de cristãos que sofrem perseguição religiosa.
pelo mundo afora. Entra lá, portas abertas. Não vou nem falar aqui. Você vai lá e entra, assiste lá. Em todo mundo você vai ver relatos de crianças, de mulheres que perderam seus maridos, tá? De maridos que perderam seus filhos, suas esposas. Você vai ver crianças chorando porque mataram seus pais por causa da intolerância religiosa. Vai lá, entra lá, assiste um pouquinho para ver se o seu coração é quebrantado. Talvez você que esteja me assistindo aqui agora na live, ao vivo aqui, você não seja essa pessoa, mas talvez essa informação aqui, esse vídeo, vai chegar no ouvido de outras pessoas. E eu falo com elas agora. E é com elas que eu estou falando, é com você que eu estou falando. Talvez essa palavra não seja para você que está me ouvindo aqui, mas para alguém que vai ouvir ainda. Porque você tem se posicionado, você tem clamado, você tem orado, chorado, se humilhado. Foi isso que Mordecai fez, se humilhou. É tempo de quebrantamento, é tempo de humilhação. Senhor, salva o nosso país, liberta esta nação, Senhor. Aí, Esther se ligou, se tocou. Ela caiu em si, caiu na real. Aí ela mandou um recado lá para Mordecai, ó, coloca todo mundo para jejuar e orar. Eu vou ter que entrar na presença do rei, e ela não podia entrar na presença do rei sem o rei chamá-la. Porque ela corria o risco de, se o rei não permitisse a entrada dela até morrer. Vai lá, jejua todo mundo aí por mim. Eu vou jejuar também. E ela vai lá e ela faz uma declaração aqui, ó. Olha o que ela fala. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. Ela sabia. Ela sabia o risco que ela estava correndo. Ela sabia o risco. Mas ela não se omitiu mais. Depois que ela ouviu alguém falando com ela, jogando a real para ela, ela caiu em si. Ela refletiu. E acho que está faltando um pouquinho isso hoje, de reflexão. Está faltando um pouquinho de alguém ouvir, né? Mais alguém. Não se achar tanto dono da verdade. Então, ela caiu em si e ela disse, se eu perecer, pereci. Porque se eu não tomar atitude nenhuma, vou morrer mesmo. O mal virá. Então vou me posicionar. É dessa maneira que eu tenho que me posicionar? Então vou me posicionar. Eu vou lá. Olha por mim aí, para que Deus me dê graça na presença do rei. Mas caso contrário, se eu morrer, morri. Vou morrer mesmo. De uma maneira ou de outra eu vou morrer. Então eu vou arriscar. Vou fazer o que o Mordecai está me orientando. Eu vou dar ouvidos a ele. Porque o que ele falou é verdade. O que ele falou é sério. Talvez seja para esse momento que eu estou aqui. Talvez seja para esse momento que você está aqui no Brasil ainda. Porque, de repente, você não pode nem ir para outro país. Então, você está nesse momento aqui. Se posicione aqui hoje na tua nação. Clame. Faça ouvir a tua voz. Mas vai diante de Deus. Fazemos a nossa parte. Eu fui ontem, fiz a minha parte lá, votei. Não me omiti, não me escondi. Que Bolsonaro vai fazer o melhor governo do mundo? Não sei. Mas você, pastor, tu já está falando como quem ele já ganhou? Eu creio que ele já ganhou, sim. Eu creio que ele já ganhou. E não vai ser fácil para ele, não. Não vai ser fácil. Quer dizer, alguém que podia, como alguns falam aí, 27 anos, não fez nada. Ele poderia, então, continuar não fazendo nada, segundo os que dizem que ele não fez nada. Para que ele vai se envolver nisso? Todo mundo contra ele. Você se envolveria? Se fosse todo mundo contra você? Ou você gostaria de ficar lá no seu bem bom? Pô, já estou aqui, já tenho o meu certinho todo mês,
ganho bem, vou me envolver nisso para quê? Esquentar minha cabeça para quê? O cara dá a cara a tapa, o cara quase que morre. E as pessoas ainda batendo, tu vê crente batendo, tu vê crente falando. O camarada que está falando aí que pro melhor para essa nação. Todo mundo é contra ele, gente. Tem alguma coisa errada, né? Então vamos meditar, vamos pensar. É tempo da gente se posicionar. Vamos fazer a nossa parte. Como Mordecai. Vamos falar, vamos anunciar. Né? Vamos gritar. Não é gritar no sentido de bater boca com ninguém, não. De fazer ouvir a nossa voz ao longe. Que quando você grita, a pessoa lá embaixo ouve. Lá longe ouve. Fazer ouvir a nossa voz, vamos nos expressar. Mas vamos, acima de tudo, fazer como Mordecai e Esther fizeram. Como todo o povo judeu fizeram. Vamos clamar, vamos nos humilhar, vamos nos vestir de pano de saco. Não é trocar a veste, não. É nos humilhar, quebrantar o nosso coração diante de Deus, clamar, Deus, misericórdia pelo nosso país. Vamos jejuar, vamos fazer a guerra. Isso é guerra, mano. Isso é guerra espiritual. Tem gente lá fora orando por nós. Tem gente lá fora torcendo por nós. Eu vi brasileiros aí que enfrentaram fila lá fora porque quiseram votar para fazer parte desse momento. E crente aqui se escondendo, indo votar, votando branco, nulo. E os nossos irmãos brasileiros lá fora enfrentando frio, enfrentando tudo, enfrentando fila para votar. E os daqui não estão nem aí. Eu não quero me envolver com política. A não ser que essa pessoa vá para fora do Brasil. Se ela for viver fora do Brasil, tudo bem, mas vai viver aqui? É o que Mordecai falou aqui para Esther. Não pense que você vai escapar, não. Você também está nessa. Estamos juntos nisso aí. Ou junto para a vitória ou junto para a derrota. Mas estamos todo mundo junto. Se tiver cacife para ir lá para fora, então mete o pé. Vota em quem você quiser, mas mete o pé. Mas eu creio que Deus vai intervir nesta nação. Eu creio que Deus vai fazer um milagre nessa nação. Não é à toa, irmãos que profetizaram lá atrás. Talvez você, crente, nunca ouviu o que Deus vem falando lá de trás. Você só conhece a história daqui de uns aninhos para cá. Mas lá de trás, homens, líderes que vieram nesta nação e que profetizaram. Deus tem levantado gente lá fora, tem trazido gente de fora para cá, e tem profetizado, e não é de hoje. Eu acredito que é a última oportunidade que Deus está dando para essa nação, para o Brasil. Então nós precisamos nos posicionar, mano. Vamos reconhecer o tempo da visitação do Senhor. Vamos reconhecer o tempo da nossa visitação, da visitação de Deus, o que Deus quer trazer para esse país. Que Deus quer trazer sobre a vida do nosso povo, que sofre aí por causa de esses homens, filhos do diabo. Pastor, é filho do diabo. A Bíblia fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. O diabo também tem filho. Tá? Porque a Bíblia fala, vocês têm como pai o diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Vocês são filhos dele. Então é bíblico. Filhos do diabo, filhos do maligno, que não pensam no povo, não. E quando eu digo povo, o povo brasileiro no geral, não são classes, não é um grupo específico, não, que eu estou falando, sobre todo o Brasil. Então é tempo da gente clamar, é tempo da gente aparecer. Não ficar escondido, achando que aquilo não vai acontecer conosco. Vai alcançar também. E é tempo de a gente se humilhar diante de Deus. O nosso socorro está no Senhor. É Ele quem move corações, gente. A Bíblia fala que é Ele quem estabelece reis. E é Ele quem remove reis. Foi Ele que tocou no coração de Faraó. Ele endureceu e Ele amoleceu o coração de Faraó. Foi Deus que tocou.
É Deus quem move o coração. A Bíblia fala que o coração do rei está na mão do Senhor e segundo o seu bem-querer ele o inclina. Que Deus possa olhar para esta nação e ver um povo quebrantado, um povo humilhado, um povo que quer a salvação do Senhor, um povo que confessa os seus pecados, um povo que se arrepende, um povo que se humilha diante de Deus. Deus quer ouvir o nosso clamor de humilhação. Coloca a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Eu creio que há esperança, mano. Eu quero o melhor para os meus filhos que vão ficar aí. Eu não sei quando Deus vai me chamar. Eu não sei se nós vamos ser todos juntos arrebatados. Mas eu quero o melhor para os meus filhos, o melhor para os meus netos. Porque eu vivi um tempo. Quem diz aí da ditadura militar que não existiu no Brasil, eu vivi aquela época. Eu fui militar, sou militar, da reserva, mas sou militar. Porque quem foi militar nunca deixa de ser militar. Foi a melhor época. A melhor época. Vivi na escola. Não vivi escola militar, não. Mas vivi escola pública. Que não é essa bagunça, essa nojeira que está hoje aqui no Brasil. Que fazem o que querem. Professor era respeitado. Era chamado de mestre. Hoje aqui aluno briga, bate professor, ameaça professor. Está tudo de cabeça para baixo e alguém ainda vem dizer, depois vai colocar lá que ainda vai votar em PT. Partido das trevas, nunca mais, no nome de Jesus sobre esta nação. Guarda essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Que Deus levante os seus profetas nesta nação. Para falar sem medo, sem temor. Ah, pastor Marco, não estou preocupado com o que vão achar, que vão pensar de mim. Eu vou falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, na minha boca para falar. Se gostar, muito bem. Se não gostar, muito bem também. O que eu posso fazer? Jesus pregou uma palavra e foi duro a pregação dele e a multidão foi embora. A multidão foi embora, só ficaram os discípulos. O que eu posso fazer? Mas eu vou falar aquilo que Deus colocar no meu coração. Eu vou falar aquilo que Deus encher minha boca para falar. Que eu nunca me cale. Que Deus me dê a graça de nunca me calar. Que eu possa tocar a trombeta em Sião. Foi para isso que Deus me chamou. Toca a trombeta em Sião. E eu estou tocando a trombeta nesta noite. Para você. Para o Brasil. Para o nosso povo. Povo de Deus. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.